Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, que Deus abençoe este teu dia, que Deus abençoe a tua vida, os horizontes do teu caminho, que alegria poder estar mais uma vez contigo, meu irmão, mais uma vez contigo, minha irmã, que coisa boa fazer desse momento, nesse contexto todo de carnaval, um momento de encontro na fé, a partir da palavra. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado por estar fazendo parte dessa grande ciranda de amor, de bondade, de espiritualidade, na presença do Senhor, através da palavra. Muito obrigado a você que aceitou o meu pedido ontem. Muito obrigado a você que se inscreveu no nosso canal, a você que se tornou membro, muito obrigado. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que nos ajude nesse momento, que seja a nossa força, que nos ajude a proclamar, a escutar, a refletir, a rezar, a meditar, a contemplar, mergulhando no mistério. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força nesse momento. Ilumine a nossa escuridão, o que em nós há de escuro. Regue o que em nós há de seco. Enterneça o que em nós há de duro. Que o Espírito Santo de Deus arme sobre nós uma tenda de amor, de misericórdia, de ternura, de esperança, onde todos possam se sentir incluídos, acolhidos, aquecidos pela chama ardente da palavra. Vinde, Espírito Santo, nós te rogamos, a partir deste nosso lugar de incompletude, porque só somos completos com a sua presença de amor, de ternura, de bondade. Vinde, Espírito Santo. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Vós não lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ali estava Jesus e os discípulos diante de uma situação muito prática, que para Jesus não era problema. Pouco pão, pouca comida. Jesus tinha algo maior a oferecer, porque aquela questão da alimentação ele já tinha resolvido. Ele jamais ia se preocupar com isso por lembrar. Ele queria que os discípulos também lembrassem e que os discípulos não se apegassem a um problema
tão pequeno. Mas os discípulos não compreenderam. O problema grande mesmo era o apego ao farisaísmo. Era se deixar contaminar pelo veneno farisaico. Eles não compreenderam isso. Eles não compreenderam que Jesus queria ir além, que Jesus tem um projeto de libertação integral do ser humano, que Jesus oferecia algo muito maior. Eles não compreenderam. Nós também continuamos assim, continuamos sem compreender. E muitas vezes nos apegamos a pequeninas coisas. Inclusive estas pequeninas coisas, ou coisas muito práticas, ou coisas muito do agora, servem apenas para criar obstáculos para o horizonte largo que Jesus nos oferece. Horizonte de céu, horizonte de eternidade. Tantas e tantas vezes ficamos ciscando no chão ao invés de voar alto com as asas que Deus nos deu. Jesus não nos quer apegados a pequenas coisas ou preocupados com aquilo que Ele pode resolver com muita simplicidade em nossa vida. Tenhamos olhos de eternidade, meus irmãos. Tenhamos olhos simples da criança que se lança. Tenhamos olhos simples do idoso que ainda consegue perceber a vida com grandeza. Tenhamos olhos simples de quem se entrega a Jesus. E busquemos as grandezas de Deus, desapegados de toda forma de escravidão. A escravidão do hoje, a escravidão do farisaísmo. Que assim seja e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.